Bom dia, Bom bom dia, dia. bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Tática Trend Labs. Eu sou a Gladys Schwerer e você já me conhece. Estamos aqui hoje com uma missão possível, né, Alessandra? Né, Daniel? Sim. Está conosco o CEO da Tática Lineal Global Brasil e também presidente do board da Tática da Lineal Global Latam. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. E é uma honra trazer aqui o Aderbal Hope, que é um dos grandes especialistas que conduz aí temas bastante relevantes para os mercados, setor elétrico, setor aeroportuário, a parte de saneamento e muito mais. Bom, se eu pudesse aqui, eu vou ficar gastando bastante tempo para falar do currículo do nosso CEO, mas a ideia aqui é falar de um tema muito diferente, mas, obviamente, que tem uma conexão muito importante com os aspectos de tecnologia e inovação. Comigo está aqui novamente o Daniel, a Alessandra e o Aderbal, e hoje a gente vai falar sobre uma temática sobre o setor aeroportuário, sobre inovação nesse setor. Ale, é contigo, vamos juntos. Bom dia a todos, bom dia, Daniel, bom dia, Aderbal. Agradecemos sua presença aqui e vou começar pedindo para você se apresentar um pouquinho e falar para a gente. A gente sabe que a Tática foi a assessoria convidada para desenvolver a contabilidade regulatória do setor aeroportuário. Você participou diretamente nesse trabalho, então, enquanto se apresenta, antes da gente entrar de fato no tema de tecnologia, explica para a gente como é que foi esse processo, conta um pouquinho da tua experiência. Olá, Gladys, Daniel e Alessandra, prazer aí estar com vocês nessa viagem. Vamos decolar aí no tema daqui a pouco. E aos que nos prestigiam nesse debate. Bom, eu trabalho na área de concessões de infraestrutura, né, há 3 décadas praticamente. Comecei mais no setor elétrico, avancei em saneamento e tive essa experiência mais recente, aí, em 2018, com a ANAC no projeto da preparação do Manual de Contabilidade, que nesse contexto se denomina Manual de Contabilidade Regulatório, e também inserido nesse projeto foi feito também o Manual de Controle Patrimonial, que é fazer o controle da infraestrutura, né? Então, por que a gente vai falar de contabilidade, né, num contexto mais de inovação, né? Quando você fala de informação, ela precisa vir de uma forma estruturada, organizada, padronizada. E a contabilidade, ela tem esse propósito, né, de organizar, classificar as informações e disponibilizá-las dentro de uma forma organizada e entendível para o maior número do público possível, né? Então, a estrutura conceitual da contabilidade internacional, especificamente, ela tem essa orientação de ser útil ao maior número de usuários possíveis, né, de interessados na informação. No Brasil e em outros países, por demanda de um maior volume de informações, agentes, como agências, né, elas têm a prerrogativa também de fazer a demanda de um volume maior de informações, um detalhamento sobre investimentos, sobre custos, sobre receitas. E essa necessidade maior de informações acaba passando por um processo chamado contabilidade regulatória. Contabilidade regulatória não é nenhuma prática diferente do que se vê numa contabilidade internacional ou as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, que é o órgão que tem a premissa de emitir normas de contabilidade, né, no Brasil, primariamente. E ele fiscaliza a atuação dos contadores, dos auditores, e, enfim, das práticas contábeis também.
Mas as agências elas precisam de um volume maior de informações. Para isso, elas emitem esses manuais de contabilidade regulatória, buscando essas informações ou buscar aí uma classificação melhor de informações que atenda essa função dele de fiscalizar, monitorar e também participar de processos de revisão tarifária. Por exemplo, no setor elétrico, que eu atuo há 30 anos, você tem lá a contabilidade societária classificando um valor de infraestrutura como contas a receber ou como um intangível. E na contabilidade regulatória, porque o poder concedente precisa daquela informação como um imobilizado, ele demanda aquela estruturação das informações para que venham naquele formato. Por quê? Porque está de acordo com a tarifa. Então, tem contabilidade regulatória no setor elétrico, tem saneamento, tem na própria setor aeroportuário. E isso foi criado a partir de 2018, e dali para diante começou a criar isso. Tudo isso leva a demandas de ter sistemas para controlar essas informações. Então, tem diversos ERPs que monitoram essas informações. E é um processo sempre de aprendizado constante também, à medida que novas variáveis se apresentam no setor. Então, é um setor que está se colocando num outro patamar, porque ele era essencialmente centralizado na operação da Infraero, foram feitas as privatizações, as concessões, também tem os aeroportos administrados até por municípios. Então, tem uma variedade aí de hoje já, de contexto de aeroportos e formas de gestão diferente que demandam mais e mais tecnologias para você ter informações bem estruturadas, organizadas, num processo que vem desde alguém interessado em buscar em qual aeroporto você vai pousar, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente pode facilmente pegar um voo de Congonhas, de Guarulhos e Viracopos. E temos 3 opções viáveis para ir para qualquer lugar. Então, ali, cada um tem uma forma de operação já num contexto de privado. Perfeito, Aderbal. E é justamente toda essa complexidade aí que a gente tem nesse setor aeroportuário, a partir de infraestrutura, essa complexidade operacional, juntando com a contabilidade regulatória, a gente tem aí vários desafios, né? E aí você falou também, a gente estava até falando um pouquinho aqui antes da live, sobre as privatizações. Não seria o único motivo, mas a gente percebe aí, agora eu vou aproveitar e entrar no tema tecnologia, a gente vai falar um pouquinho com o Daniel Resch, e Daniel, pelo teu olhar de tecnologia, né, dadas todas essas complexidades, e também por vários fatores, entre eles as privatizações, a gente vai ter aí, principalmente no Brasil, uma área geograficamente grande, uma variedade de sistemas, né? Inclusive, muitos aeroportos devem ter sistemas legados, sistemas antigos. Como é que você vê isso pelo olhar da tecnologia? Esses obstáculos para integração de novas tecnologias nesses sistemas já existentes? Excelente, Ale. Obrigado de novo pela companhia, Gladys e Ale. Também muito feliz de ter o Aderbal com a gente nessa edição. Tem muito conhecimento e também muito conhecimento sobre o tema aqui do programa do setor aeroportuário. Então, acho que antes de falar da tecnologia no setor, é traçar um pano de fundo, né? Existe e existiu muita evolução tecnológica, então todos nós aí como passageiros de aeroporto, a gente pode dizer diferenças muito claras na experiência do cliente. Quando a gente pegava voos 20 anos atrás, por exemplo, eu nem estou voltando tanto atrás assim, e agora. Então, teve muita mudança tecnológica na experiência, no check-in do passageiro, na tecnologia ali, desde a entrada em cada aeroporto. Então, a gente já percebe a influência tecnológica na nossa experiência. E também, acho que um ponto muito importante para discutir sobre o Brasil
é que nós falamos aqui em aeroporto, e quem está escutando a gente começa a pensar em Congonhas, em Cumbica, no aeroporto de Brasília, nos grandes aeroportos. Mas também existe um volume bastante grande de aeroportos que são minúsculos, aqueles aeroportos que têm um voo por dia. Não tem um voo de grande porte, são aviões ali de menores, não são aviões de grandes empresas. Então, existe um mundo muito grande no setor aeroportuário que fica longe dos olhos da maioria das pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em como tratar cada tipo de local para conseguir trazer a modernidade. Então, como comentei com vocês, essa inovação evolutiva ela tem acontecido. As empresas estão buscando, os aeroportos estão buscando novas tecnologias, então existe, independente da grande regulação que existe hoje em dia e necessária regulação que existe hoje em dia, existe o espaço para ajudar esses aeroportos. Então, acho que a gente tem um obstáculo administrativo, né? A gente está muito acostumado como passageiro e pensa muito na experiência do cliente. E isso certamente evoluiu demais nos últimos anos, mas também temos desafios da administração, né? Como a Derbal bem comentou sobre a contabilidade dos aeroportos e por aí vai, a gente sabe que existe um trabalho interno muito grande e esse é um trabalho que muitas vezes não é tão diferente de outro tipo de empresa. Então, existe um trabalho grande em conseguir dados organizados, em organizar indicadores de desempenho, a automação de tarefas, trazer inteligência para conseguir enxergar os números, os custos, acompanhamento de orçamento. Então, existe uma série de desafios internos, pensando assim no back-office, digamos assim, né? A gente separa, né, o back-office e o front-office. Tem muito desafio lá dentro que a tecnologia ela é muito bem-vinda. Então, ela tem evoluído, a gente tem trazido novidades sobre isso para os aeroportos, mas isso não acabou e a regulação, de forma alguma, ela bloqueia. Ela até convida a inovação, porque ela deixa muito claro, né, aonde é necessário chegar, qual que é o meu objetivo e onde que eu preciso implementar para ajudar, né? Eu tenho uma meta a cumprir e o que eu posso fazer. Então, acho que é bacana entender isso, mas sem deixar de lado a necessidade de entender, né, a situação de cada aeroporto, né? E aí nós, como consultoria, entramos muito bem, né? Porque com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue acompanhar a história do aeroporto, os processos do aeroporto, os desafios do momento, para realmente endereçar uma solução personalizada para cada um deles, voltada também ao tema de tecnologia. Joia. Você colocou a questão dos passageiros, né, Daniel, do back-office, front-office, e eu vou até pedir para a Gladys, que sempre tem uma visão muito crítica desse nosso dia a dia, né, Gladys? Ela está sempre observando aí no nosso dia a dia essas questões de inovações na nossa vida diária, né? E aí a gente falou da questão dos passageiros, tem toda uma aceitação também dos passageiros, dos usuários, e não só dos passageiros, a gente tem os stakeholders, que são todas as pessoas envolvidas no setor aeroportuário, que exige essa aceitação também, né? Gladys, você, no teu olhar do dia a dia, na tua experiência, inclusive, de viajar também e tal, como que você vê que a inovação poderia alcançar, garantir a aceitação de todo esse pessoal aí? Bom, excelente pergunta, Lê. Eu vou falar por uma experiência recente que eu tive. O aeroporto de Congonhas, na verdade, o aeroporto do Rio de Janeiro, ele teve algum problema temporal, né? De fato, um clima e tudo mais. E aí, simplesmente parou o aeroporto. Eu acho que, obviamente, tem questões administrativas, mas também tem questões de tecnologia e também de infraestrutura, né? Não sou especialista aqui para falar, é somente um disclaimer aqui, tá, gente? A gente está falando aqui sobre as nossas próprias experiências e visões e, obviamente, todo o arcabouço que a gente vem estudando. Mas é uma coisa importante que eu tive uma experiência incrível, porque eu não tinha conseguido fazer o check-in online, mas eu fiz o check-in, por exemplo, na própria totem da companhia aérea, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que também é uma inovação, obviamente já tem isso há muito tempo,
Mas uma coisa que me surpreendeu é que os pequenos aeroportos também hoje já trabalham com, por exemplo, reconhecimento facial, que é algo bastante robusto em termos de tecnologia e inovação, e, obviamente, para as questões de LGPD, que é a parte de proteção de dados, né? Houve já uma discussão grande sobre esses aspectos, né, de reconhecimento facial, de coletar dados, expressões e assim por diante. Mas esse é um caminho natural, né, e um caminho sem volta, que requer investimentos, que requer uma infraestrutura, porque você muda, né, não uma infraestrutura do aeroporto em si, mas de algumas partes do aeroporto, que requer efetivamente a inserção de tecnologia, internet 5G, as próprias máquinas de reconhecimento facial. Então, tudo isso é muito interessante. E veja só, né? Existe uma cadeia de valor por trás disso que oferece provocações importantes para a gente. Quem é que está fazendo o monitoramento desses dados? Quem é que está fazendo toda essa coleta de informações? É o próprio sistema do aeroporto? Não é? Como é que é a segurança de dados em relação à coleta, né, do reconhecimento facial? Existem muitas questões que, para o usuário, vou chamar de usuário médio, ele não sabe, né? Mas existe toda uma equipe, né? Como o Daniel comentou, um back-office e um front-end mesmo, né? Um time que está de frente a isso, que coordena e coopera e analisa essas informações. Então, tem todo um viés de tecnologia importante para a gente avaliar aqui, né, e de inovação, que grandes aeroportos, como Congonhas, Rio, já tem, mas que, por outro lado, alguns aeroportos ainda não têm essa tecnologia, né? Mas, de novo, é sempre uma tendência e é sempre algo que é oferecido para o cliente para que ele possa, de fato, chegar no seu destino final, vamos chamar assim, de forma mais que tenha uma experiência melhor. E a inovação, a tecnologia, elas têm servido para isso, de fato, né? A gente está trazendo aqui dois grandes grupos de informações importantes, que é, poxa, como é que eu me mantenho regular, né? Como é que essas organizações que trabalham com aeroportos e assim por diante se mantêm regulares em termos de contabilidade, administração e assim governança e assim por diante. Mas ao mesmo tempo a gente traz esse recorte pensando sempre na tecnologia, né? E como que tudo isso se casa no final do dia. E aí tá aqui os nossos especialistas para responder isso também. Essas são as minhas provocações. Joia. Eu vou pegar um pouquinho do que você falou. A gente vai falar de parte de segurança ainda daqui a pouco com o Daniel, mas eu quero voltar para o Aderbal, porque você citou alguns aspectos aí de um novo conceito que tem sido muito falado, e eu acredito que no Brasil ainda está no campo das ideias. O Aderbal vai confirmar isso para a gente depois, que ele tem uma visão aí nacional sobre o setor. Aeroportos inteligentes é um novo conceito aí que a gente tem lido muito, e tem visto até uma certa competição global aí de aeroportos sobre esse conceito que envolve tudo isso que você falou, Gladys, interatividade, automação, estrutura digital, tudo para tornar essa experiência do cliente, do passageiro, das pessoas envolvidas, algo mais seguro, algo mais sustentável. A gente tem visto muitos fatores de sustentabilidade no setor aeroportuário também. E aí eu vou perguntar para o Aderbal se ele tem essa experiência, talvez, internacional, ou como é que está no Brasil, Aderbal, essa questão dos aeroportos inteligentes? Já existe alguma expectativa para a gente conseguir ter isso em aeroportos? Assim, como é um setor que estava dentro de um conceito mais de uma única operação, que era a Infraero, e ela veio por um contexto de competição, e nesse cenário vieram investidores e experiências internacionais de operadores em outros países. A expectativa e a necessidade é que se abarque no Brasil com um novo comportamento, com oferecendo um melhor serviço, né? Aí você começa a ter também desafios entre como uso, olhando para o contexto de uma perspectiva de usuário, né? Você pode ter
uma perspectiva de que a dificuldade de um gargalo provocado por uma empresa aérea do aeroporto, ou vice-versa. Então, começa a confundir um pouco dois personagens importantes que estão ali no mesmo contexto, né? Então, assim, quando teve os apagões aéreos há uns anos atrás, você não sabia se o problema era da falta da necessidade de infraestrutura do aeroporto, a aeroportuária mesmo, a culpa é da Infraero, porque não planejou a demanda em termos do espaço físico do aeroporto. Eu já voo aí umas 3 décadas, pelo menos. Eu já vi a atualização de um Congonhas, que era um negócio pequeno, expandiu. Mas esse expandiu já não é mais suficiente, porque tem horários lá que é quase impossível de andar. Você vai em Brasília, que virou um hub importantíssimo, que conecta todo o Brasil, tem horários assim que você quase que fica atropelando as pessoas. Então, você começa a misturar as figuras, né? É importante ter um planejamento, vamos dizer, sistêmico. A partir desses contratos de concessões, já tem prerrogativas contratuais para você, para quem investe em aeroporto, estar disponibilizando uma infraestrutura adequada, ok? Então, assim, quando o Daniel falou assim, tem uma variedade de aeroportos, um aeroporto que só tem um voo por dia ou 2, precisa ter aquela infraestrutura funcionando exatamente naquele momento. Tem aeroportos no norte, por exemplo, tem voos, não é 3 voos, é 3 horários de voos. Então, você vai aparecer as 3 principais aéreas aparecendo exatamente mais ou menos no mesmo horário. Então, passa o dia todo sem ninguém, até fechado, porque não adianta ter loja, porque não tem ninguém passando lá, e só que tem um horário de pico, que são 3 momentos que acontecem, ou ao meio-dia ou só de madrugada. Então, cada aeroporto tem, então, cada grupo de quem hoje tem a concessão para operar essas regiões, tem essa necessidade de automatizar, trazer novidades, trazer mais facilidade para o usuário. Só que também confunde em alguns momentos as duas operações. Quando teve o colapso lá aéreo lá atrás, que todo mundo ficava horas e horas, ou perdia voos e tudo mais, aí você não sabia se exatamente era o aeroporto ou a empresa aérea. Aí o tempo vai passando, você encontra os dois motivos, muitas vezes. Então, porque houve a culpa, por exemplo, a operadora aérea, ela acumulou tanto volume de horas do ponto de vista legal, acumulou tanto no limite, que em algum momento teve que deixar os pilotos e toda a infraestrutura parada, porque eles estavam no limite dos legais. Então, ele contribuiu para isso naquela data. Mas também teve a parte da infraestrutura. Então, tem que ter um planejamento. Por isso, do ponto de vista de governo, tem que ter um olhar do ponto de vista da agência, visualizar isso e estimular os investimentos nesse processo. E nos processos de contratos, estabelecer as condições para que isso realmente venha a ocorrer e ocorra de forma natural. Mas isso é um planejamento de governo, do ponto de vista de assegurar que se busca aí o melhor atendimento, né? Mas, obviamente, que a competição ela é boa porque ela vai trazer de fora, por si só, para um outro nível. Então, você não adianta querer comparar com o aeroporto de Dubai e trazer a mesma tecnologia aqui, porque os cenários são muito diferentes, as motivações são tão bem diferentes para a gente. Perfeito. E quando a gente fala em
em automação. Na verdade, quando a gente fala em toda essa complexidade e diferença de países, a gente está falando até de uma questão cultural, né? Aí a gente pode também entrar na questão de segurança, quando a gente fala em automação também, que imagino, eu sou leiga, mas é um dos maiores investimentos, justamente devido a essa rotina, a todo esse fluxo rígido que precisa ter nos aeroportos, né? Porque um errinho ali, uma interrupção pode causar um transtorno imenso. E quando a gente fala... No próprio evento da Copa, por exemplo, houve um pico de planejamento e expectativa que se mostrou. Então, houve uma série de investimentos em aeroportos que trouxe uma atualização, né, para nós brasileiros naquele momento, mas que trouxe uma expectativa e que não necessariamente ocorreu aquilo depois. Um caso real que a gente até participou até de trabalhos assessorando a empresa, por exemplo, em Natal, existia uma expectativa de um volume relevante de fluxo para aquela região, que depois ela não se materializou, e isso faz com que o próprio investidor fale assim, poxa, tudo foi apresentado desta forma, mas não está se realizando. Há um desinteresse de continuar a operação e precisa de fazer o desinvestimento. Então, nesse caso, inclusive, que é informação pública, o investidor falou assim, poder concedente, eu não quero mais continuar aqui porque só está me dando prejuízo. Por quê? As condições econômicas e sociais em relação à região de Natal, elas não estão se materializando. Então, eu fui de um momento na minha história há 20 anos atrás, onde que Natal era um paraíso para a gente visitar, que hoje não necessariamente é mais isso, porque tem questões de segurança. É um paraíso, sim, mas é bonito, é espetacular, como os últimos anos sempre foi. Só que condições de segurança que ficaram bastante fragilizadas e tudo mais, reduziu o fluxo de pessoas para aquela região, e isso impactou na operação do aeroporto. E isso foi detectado, um dos motivos, e realmente falou assim, não tem condições de seguir adiante com essa operação, porque eu não tenho volume. E quem é que provocou isso? É um contexto bastante mais amplo. Então, por isso, voltou a discussão. Então, esse é um desafio também, muitas vezes, quando alguém investe em aeroportos também, dentro de contexto, e corre esse risco de não se materializar os cenários, não em decorrência da própria operação, porque ele fez um investimento de boa tecnologia e tudo, mas isso é meio passivo, né? Porque o contexto geral da sociedade e a economia não favoreceram para se materializar aquilo que se imaginou, se preveu. Exatamente, e a segurança nos aeroportos é vista como uma prioridade, né? Aí eu vou perguntar para o Daniel também sobre essa questão. Foi legal você comentar isso da Copa, Derbal, porque me veio um insight aqui que, assim como a pandemia, claro que em contextos diferentes, me parece que a automação e toda essa parte tecnológica, ela dá um salto quando a gente tem esses picos, né? E o Daniel até vai poder falar mais disso para a gente, mas a gente já entra, Daniel, na questão da segurança, então. Se você, com esse teu olhar também de tecnologia, tem visto algum movimento, como que as empresas aeroportuárias poderiam tentar equilibrar, então, até pegando o que o Aderbal falou, de todas essas limitações que a gente tem em algumas áreas, né? Não é uma coisa genérica, não é algo que pode ser planejado para um país todo, né? Como é que você vê esse equilíbrio entre os investimentos em inovação e conseguir manter a necessidade da segurança nos aeroportos? Legal, Ali. Acho que tem várias situações ao redor disso que existe, né? O Aderbal também mostrou, acho que de forma muito legal, o ponto de vista do investidor, né? Então, existe também da parte dele o esforço
em se inovar e em se destacar nesse mercado, tanto na atração de passageiros, de parceiros de negócio. Então, isso existe e também acaba envolvendo a tecnologia e a segurança. Então, acho que até a Gladys comentou também no início aqui do programa como ela sentiu uma diferença ali na parte de reconhecimento, biometria. Então, a inovação, muitas vezes no setor, é voltada a tecnologias avançadas de segurança. Então, lá atrás, a gente não tinha nem a biometria, por exemplo. Então, a gente tem biometria, a gente tem agora o reconhecimento facial surgindo de forma bastante forte. A gente está começando a traçar alguns temas de análise comportamental, então, pensando aí na segurança, para começar a verificar padrões, por exemplo, nas pessoas que frequentam o aeroporto. Isso é algo que já está começando aí com força. Acho que a capacidade, né, que em outros programas a gente discutiu como o potencial de processamento de dados ao mesmo tempo tem aumentado. Nos grandes aeroportos, a gente já começa a conversar sobre isso do ponto de vista de segurança. Então, né, não só eu aumento a segurança do aeroporto com esse tipo de tecnologia, mas eu também estou agilizando, né, o processo de verificação da identidade do meu cliente, e isso, por consequência, vai aumentar a eficiência do meu aeroporto como um todo. A gente também tem, né, isso também motivou, por exemplo, esse tema da análise comportamental e etc., a análise de dados, né? Então, cada vez mais eu consigo utilizar esse tema do Data Analytics para juntar uma série de informações aqui para mim, que também ela vai trabalhar para melhorias como um todo no meu aeroporto, mas também voltadas para temas de segurança. A gente sabe como é importante para o aeroporto, né, ele ter uma segurança perfeita na sua operação, e isso também está trazendo, né, pensando no mundo da competição, né, eu começo a agradar também os meus parceiros de negócio. Então, o aeroporto, ele lida com vários parceiros de negócio, como a gente citou, as companhias aéreas. Então, é uma grande estrutura um aeroporto. Muitas vezes, um grande aeroporto também é praticamente um shopping center, né, pelo volume que tem de negócios acontecendo ali dentro. Então, eu diria para você que é muito importante, né, a gente focar nesse tipo de assunto, porque segurança sempre foi, né, um ponto fundamental e, de novo, aeroportos sempre estão utilizando o que há de melhor em tecnologia para esse momento e estamos em mais uma era de inovação tecnológica, então utilizar isso agora também para os aeroportos é muito importante. Perfeito. Acho que a gente tem uma pergunta aí, Gladys. Exatamente, o Kleber aqui interagindo com a gente via LinkedIn. Então, só para corroborar aqui com vocês, temos mais de 22 pessoas assistindo diretamente no LinkedIn. E o Kleber pergunta assim, na minha opinião, na sua opinião, acho que essa pergunta deve ser para o Aderbal, as concessões nesse segmento estão bem amparadas legalmente, iguais ao setor energético, ou entende que os contratos desse segmento ainda trazem uma fragilidade financeira para o investidor externo ou interno? Opa, o pessoal está interagindo aqui bem. Bom, que boa pergunta, agradeço ao Kleber por fazê-la. Assim, as concessões, né, elas têm uma previsão estabelecida na Constituição Federal, leis federais, e obviamente que ela tem um processo de maturidade dependendo na minha visão aí, perante os segmentos que eu atuo, tem um processo de amadurecimento, ou maturidade. Então, o setor elétrico, você tem regulamentos desde a década de 50, falando sobre até aspectos contábeis. E foi em função da complexidade e de um nível de agentes envolvidos, né, que é consumidor, se faltou energia, ele já vai criar vai fazer barulho. Então, se foi organizando o setor, como ele o citado, através dessa interação e de cobrir de forma regulatória ou legal o setor cada vez mais, para que ele proteja aí os interesses do investidor, do consumidor e de todos os interessados ali, que é um desafio bastante nobre
e bastante grande, né? Para você ter que estimular o investimento, mas ao mesmo tempo proteger o consumidor que está interessado na qualidade do serviço, do produto, mas também está querendo um preço menor possível. Então, tem que ter uma meta, um equilíbrio. E, através disso, você, no setor regulado como o setor elétrico, você também tem a questão de benchmarking, que a própria agência ou o poder concedente, através do governo, né, o Ministério de Minas e Energia, eles vão criando parâmetros para fazer comparações, para fazer um acompanhamento e monitoramento. No setor aeroportuário, como eu citei, ele estava muito concentrado na Infraero, pelo menos o grande volume do fluxo no Brasil, tinha uma dinâmica de investimento, de tarifação diferente. Hoje, com os novos agentes no cenário e de diferentes países, você tem um processo também, um caminho de maturação. Só que você tem cobertura legal do ponto de vista da concessão, das obrigações, dos direitos entre o investidor e toda a prestação de serviço ali. Mas tenha isso, obviamente que vai aparecendo o amadurecimento. Até, por exemplo, os casos que eu citei de Natal, hoje já tem uma regulação para controle contábil das informações e tudo mais, mas não tanto quanto no setor elétrico, que já passou por inúmeros casos, que precisou de informações estruturadas para situações que talvez agora o setor de aeroportos também vai demandando e vai precisando que se busque essas respostas. Se eventualmente não está ainda numa regulação, ela vai começar a ser inserida. Então, um controle no setor elétrico de todos os bens, um detalhe bem minúsculo lá, e que tem que mandar isso para o regulador. Isso já existe. No aeroporto, não exatamente nessa extensão que o próprio setor elétrico tem. Uma porque tem a questão de tarifa, qual é a influência dessas informações no próprio processo de formação da tarifa. Então, você precisa ter mais detalhado. Se a necessidade está mais num processo de um estresse de contrato, que é uma indenização, que é o caso de Natal, você precisa fazer um levantamento do que foi investido, do ponto de vista físico e financeiro, para ver se aqueles valores foram em níveis adequados, né, que mereçam daí ser feita a indenização. Mas sim, sempre o setor elétrico é bem mais amadurecido e o aeroportuário ainda está no caminho aqui. Até é interessante quando o Daniel falou que tem muitos parceiros no aeroporto, né? Vou pegar o caso prático do aeroporto de Brasília, aqui também tive a oportunidade de fazer trabalhos lá de consultoria também lá. E eu consegui entender que lá tem o aeroporto, lá com os terminais, tudo certinho, com a pista, tem essa operação dos usuários ali, mas se você olhar para fora, você vai ter o estacionamento, que é um serviço agregado, né, parceiro do próprio aeroporto, tem até os hotéis, tem as locadoras, então tem toda uma infraestrutura em volta que faz parte daquele aeroporto, né? Então, imagina que aquilo lá estimule alguém a ter mais interesse em investir na própria pista e na própria estrutura do aeroporto, né? Então, pegar em outros casos, pegar lá em Sinop, que era um aeroporto bem pequenininho. Hoje tem lá só uma infraestrutura operada pelo município, tem a pista lá, mas daqui a pouco já vai tendo a necessidade de ter estacionamento, vai ter outras necessidades, né? Então, é muito comum pessoas levarem os filhos para verem o avião vindo e subindo. Pode ser que tenha esse volume tão interessante que você vai botar um serviço para atender aquele público. Então, aumenta a possibilidade de que aquele investimento feito especificamente no aeroporto, ele seja, usando a expressão do Daniel, um grande shopping de serviços e tudo mais, porque
está atraindo um público ali que viabiliza você ter, na perspectiva de um investidor, mais interesse de investimentos e de remuneração. E, por outro lado, está atendendo justamente uma demanda de alguém precisando daquele serviço naquele local. Então, eu acho interessante o caso de Brasília, porque ele tem uma... Você olha aquele aeroporto como não só a prestação de serviço de avião, vamos dizer assim, mas sim de todo o contexto em volta. Se tornou um centro de serviços, na verdade, né? Quase um CSC, né? A gente tem 2 perguntas bem legais aqui que vão ser dirigidas para o Daniel. Sim. A primeira é do Ricardo Luiz Fontes. Daniel, aí bem sucintamente, para a gente também não avançar aqui muito no horário. Daniel, o que pode ter influenciado a evolução do transporte aéreo no Brasil, em termos de tecnologia e inovação? Essa é a primeira pergunta. E uma pergunta do nosso querido amigo Henrique, né? Daniel, qual é a sua visão quanto à parte da tecnologia em segurança portuária, em aeroportos, na parte de cargas, fora do ambiente público de passageiros? Sabemos que o aeroporto é também um ambiente hostil quanto ao descaminho, tráfico de entorpecentes, armas, tem uma série de coisas aqui, né? Visto que ocorreu com 2 passageiras brasileiras que tiveram malas, por exemplo, violadas, e o que está sendo feito para diminuir esse risco. Olá, isso aqui é parte da... Ele está falando isso porque ele é gerente da parte estratégica de gestão de riscos da Belgo Aramis. Muito legal, Henrique, estar com você aqui, viu? Obrigada. Se você puder sumarizar essas 2 perguntas, vai ser ótimo. Sim. Vou dar o meu melhor aqui para tentar responder de uma forma rápida. Acho que a primeira pergunta é o que levou, né, esse crescimento. Acho que são vários motivos. Acho que o fundamental é o crescimento econômico. Então, o crescimento econômico do Brasil naturalmente vai melhorar o ambiente de negócios com o passar aí das décadas, e isso leva com a necessidade de você evoluir, né, o nosso ambiente aeroportuário. Então, acho que esse é o principal motivo. Se eu tivesse que listar o principal motivo que a gente tem, com certeza, é esse. Outro tema é que você, quando tem um aeroporto, assim como tem qualquer empresa, com o passar do tempo, você tem novas tecnologias surgindo, novas buscas de eficiência operacional aí surgindo, e naturalmente a gente tem aí uma evolução em relação a isso. Outra coisa que ajuda, ainda na linha do crescimento econômico, os eventos, o Brasil como um destino turístico, sem a menor dúvida. Os grandes eventos esportivos que nós tivemos, e eventos internacionais, então a gente teve Copa do Mundo, a gente teve Olimpíada, então acho que tudo isso ajuda bastante. E além de temas como, por exemplo, a gente não pode deixar de listar, né, o aumento da consciência ambiental, por exemplo, né, o tema de sustentabilidade, etc. Existem pressões com o passar dos anos para se buscar melhores tecnologias, melhores operações, redução de desperdício. Então, tudo isso ajudou bastante. A nossa segunda pergunta, voltada aí para o risco, né? A gente teve vários eventos aí que não foram tão legais do ponto de vista aí do usuário em relação às coisas que acontecem no aeroporto. Enfim, acho que o aeroporto até ele é tema de programas de TV que mostram um pouquinho, né, o dia a dia de um aeroporto e os riscos que vão acontecendo. Então, a gente vê muitos casos. A gente tem muita tecnologia sendo implementada para ajudar a mitigar esse tipo de risco. Então, as tecnologias de rastreamento e inspeção, né, desde de coisas que a gente já tem já esse costume de ver, como raio-x, enfim, sistemas de detecção, né, e por aí vai. Isso também tem evoluído bastante, e eu diria que assim, nem tudo isso já está implementado num ponto de vista do micro, mas a gente tem um tema que a gente discutiu em alguns programas aqui, que é a internet das coisas, né, o IoT, e a capacidade de fazer um rastreamento em tempo real de uma carga, por exemplo. Então, a gente não está falando ainda de um mundo onde eu rastreio mala de passageiro com um dispositivo de internet das coisas, mas a gente já está num mundo onde várias empresas utilizam IoT
para fazer o monitoramento de um conjunto de carga, né? A gente sabe que as nossas malas, né, elas se juntam ali em pequenas cargas para se movimentar no aeroporto. Então, o uso do IoT, de certa forma, trabalhando como um GPS, isso ajuda bastante para mitigar esse tipo de risco. Eu comentei na resposta anterior sobre o uso de dados, né, o excesso de dados existindo, e eu consegui processar tudo isso. Isso também me ajuda a identificar um padrão suspeito de comportamento. Então, eu começo a ter lições aprendidas com os meus próprios dados para olhar determinado tipo de evento e saber que ele é um evento que eu tenho que acompanhar de uma forma mais inteligente. Então, utilizando o Big Data, de forma geral, eu começo até a mapear, de certa forma, a usar as minhas câmeras do aeroporto, a trabalhar de forma tecnológica para identificar alguma movimentação suspeita. Então, eu tenho uma série de iniciativas tecnológicas de origem diferente que vão nos ajudar a trabalhar para mitigar esse tipo de coisa que aconteceu muito e continua acontecendo nos aeroportos do Brasil e do mundo. A gente pode dizer que, de forma prática, a inteligência artificial, a internet das coisas, todas essas ferramentas que vão sendo incrementadas, né, dentro dos aeroportos, e estruturas, inclusive, fora dos aeroportos, por exemplo, os próprios estacionamentos têm tecnologia onde você consegue visualizar as vagas disponíveis. Tudo isso é um arcabouço de tecnologia para facilitar que o usuário dos aeroportos possa, de fato, ter uma experiência e uma jornada segura dentro daquele ambiente. Isso, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante para esse mercado, que é um mercado muito vultuoso financeiramente. Mas a gente precisa caminhar para o final, infelizmente. Nós tivemos aqui 25 pessoas online, uma interação bem legal. Obrigada para vocês que estiveram aqui com a gente, que interagiram com perguntas, para o Aderbal, nosso CEO, para o Daniel, sócio líder da prática de tecnologia e inovação. Muito obrigada. Mas a gente precisa encerrar e eu queria passar a palavra para o Aderbal, para ele dar aí as considerações finais, porque, obviamente, vocês sabem que o nosso papel aqui é contribuir com a jornada educacional de cada um de vocês, com a jornada de lifelong learning de vocês, e trazer conteúdo relevante é o nosso propósito, e fazer a diferença na vida de vocês. Aderbal, com você aí para encerrar. Agradeço, Gladys, Daniel e a Alessandra pela experiência aqui de estar com vocês nesse evento. Assim, pegando aqui a questão tecnológica, né, que nós estamos verdadeiramente num mundo globalizado, né? O Brasil gosta de estar sempre, em alguns contextos, bastante avançados em tecnologia. Então, tecnologia de bancos é uma tecnologia invejada por muitos países, né? Como a gente está evoluído, né? Então, vamos desejar que o mundo da operação de aeroportos também tenha esse espaço, essa vontade de também buscarem e avançarem bastante nisso, para a gente não ter mais filas, aborrecimentos, seja provocado pelo aeroporto, pelas aéreas, que é muito comum a gente ver pessoas de manhã, de madrugada, se aborrecendo por alguma coisa que não aconteceu corretamente, né? E um dia a gente é um prestador de serviço daquele aeroporto, e outro dia podemos ser o próprio usuário. Então, quando a gente estiver lá prestando nosso serviço também, buscando novas tecnologias, ou somos até funcionários dessas entidades, buscar ali contribuir para que tenha todo uma evolução e todos nós tenhamos benefícios, né? Até no contexto, como nós somos aqui da Tática ali no Globo, nós estamos aí em 105 países. A gente busca sempre trazer conhecimento, informações de outros países. Então, eu participo, por exemplo, como até a Gladys falou, eu participo do board da Linha Globo. Eu participo já no terceiro ano no board. Eu viajo em diversas cidades, sou demandado, porque eu preciso estar participando efetivamente das reuniões também, tanto globais, regionais, e a gente viaja e conhece os aeroportos, né? Mas dentro da nossa própria estrutura, a gente conhece aí
demandas e pessoas que conhecem. Então, até em aeroportos, né, eu estava no último evento da regional da Europa, colega lá, nessas reuniões, a gente verifica que o colega de um país, da Espanha, desculpa, a Arábia Saudita, teve uma oportunidade lá de prestação de serviço no aeroporto e precisou demandar de experiência em algum lugar. Ele busca um colega dentro da própria Alineo Globo, em outro país, um americano ou outro, que abarca conhecimento para que a pessoa tenha condições de desempenhar o melhor trabalho. Então, quando eu tenho projetos aqui também, eu tento buscar, junto com meus colegas em outros lugares, esse melhor entendimento já em contextos até mais evoluídos que o nosso, né? E é assim que a gente vai dando um novo passo numa direção de crescer mais e ter melhores serviços dentro de um segmento tão importante como é esse de aeroportos. Então, eu vejo lugares no Brasil, porque o Brasil é continental, a gente vê aqui que tem lugares que você vai só de barco ou a pé, ou de a pé é impossível, né, porque é muito longe, você vai de barco ou de avião, grande parte é avião, é o meio mais... Então, precisa ter uma infraestrutura, né, e seja... no norte tem cidades muito remotas e precisa desse meio de transporte, né? Então, cada vez mais vai evoluindo. Então, se você vê países desenvolvidos, a quantidade de transporte aéreo é gigantesca se comparado com o Brasil. Então, nós temos aqui um espaço muito grande, e como o Daniel também falou, como é que isso cresce, né? A movimentação econômica, né, o crescimento econômico do país, permite que esse fluxo ocorra de forma mais natural. E agradecer pela oportunidade. Joia. Lembrando a todos que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, né? Logo a gente publica nas mídias sociais para quem quiser assistir depois. Junto com ele, na descrição, os contatos dos nossos especialistas, inclusive do Aderbal. Quiser saber mais sobre o setor aeroportuário, outros setores, a gente coloca lá no site, tem muito conteúdo também no blog, e a gente sempre à disposição aí para quem se interessar por mais desse assunto que daria até uma outra live, né? É isso aí, gente. Um excelente dia, uma excelente semana para vocês, e a gente volta nos próximos 15 dias. O Tática Trend Labs fica por aqui. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigado.